Eu não entendo de romance. Sim, é com essa frase que eu começo esse vídeo. Salve pesquisadores, aqui é o Detetive Kuzer. Eu admito que eu não entendo o porquê. Por outro lado, se tem algo que eu entendo bem é de escrita. Eu escrevo desde os meus 12 anos, e desde essa idade aprecio muito várias histórias, principalmente animações. Uma trama de romance é algo que eu sempre tive dificuldade. Por mais que eu tenha tentado, nunca cheguei a uma escrita que eu olhasse e dissesse: uau, que romance bem escrito. Romance é algo que não desperta minha atenção. Claro que não estou falando de histórias em que a trama principal é o romance, mas sim das subtramas, os subplots. Um subplot é uma trama secundária que corre em paralelo à história principal, servindo para aprofundar personagens, explorar temas ou dar suporte ao enredo principal. Um excelente exemplo de história com subplots bem feitos é The Witcher 3 Wild Hunt. Seus subplots são muito relevantes para a lore e também para o impacto da trama principal, mas eu não posso dizer o mesmo sobre os subplots de romance do jogo, romances no plural, porque você pode seguir mais de um. Não estou dizendo que são ruins, mas não sei ao certo, pois eu não joguei os outros títulos da franquia The Witcher. Olhando só para o terceiro, parece que o Geralt tem uma história com cada uma das heroínas, mas muito disso é deixado quieto apenas com algumas pistas. Enfim, o que sobra para mim é pensar, tipo, tem essa gótica trevosa e tem essa ruiva. Eu acho que eu vou escolher a ruiva. O problema é que, muitas vezes, essas tramas secundárias de romance são escritas de um jeito repetitivo ou mal planejado, o que faz com que a gente perca o interesse. É que a indústria trata isso como algo obrigatório em todo tipo de história, seja de aventura, espionagem ou super-heróis. Dizem que é para a gente se identificar, mas eu nunca namorei e mesmo assim consigo me conectar com os personagens por outros motivos. Motivos que eu vejo que são muito mais relevantes, inclusive. O romance parece apenas algo inútil. Além disso, é muito previsível. Você olha para o protagonista, olha para a personagem feminina que tá perto dele, então você já sabe que vão ficar juntos. Você olha e fala: idade parecida, gêneros diferentes, conexão emocional, respeito mútuo, tenho certeza que eles vão se pegar. E isso realmente acontece. Com o Stark e a Fern em Sons of Freedom não é tão diferente, mas calma, fica bem na cara, porque o grupo é pequeno, com apenas 3 integrantes. Antes eram 4, mas como o Zai foi embora, ficou só 3. E eu fiquei bem triste com isso. Por favor, volta, Zai. São poucos integrantes, que torna o casal óbvio. Mas por mais ousado que pareça usar tão na caruda esse clichê, sem filtro nenhum, acho que essa foi a melhor decisão da escrita. Imagina se colocasse um triângulo amoroso ali. Geralmente triângulos amorosos usados para comédia são péssimos. A única obra que me lembro ter feito um triângulo amoroso bom foi em O Espetacular Homem-Aranha, e eles nem ousaram em usar isso como piada. Como a relação do Stark e da Fern tem muita comédia, um triângulo amoroso ali seria um saco. Tem histórias que fazem isso de maneira até mais ousada, no sentido de prejudicar mesmo. Stark e Fern não passam por isso, é bem mais cadenciado, mas os diálogos em si não são lentos, e os eventos em si também não. E sim a absorção do impacto que a cena causa. Isso é um ponto forte na escrita de Sons of Freedom, porque o diretor sabe muito bem como aproveitar o pacing da história. O pacing é o controle da velocidade e do ritmo de uma narrativa através da estrutura das frases e da densidade dos acontecimentos. Dependendo da sua velocidade, pode ser que saia algo muito errado. Um exemplo de pacing muito rápido é X-Men 97, que eu não acho que funciona, em que 1 milhão de coisas acontecem em um único episódio. Não dá para você sentir muito o que tá acontecendo ali. Então as coisas não são tão rápidas por um bom motivo. As coisas são mais absorvidas. Elas têm mais impacto. Quando vemos Stark chamando a Fern para sair, a Fern fica em silêncio completo. Chega até a derrubar o livro que tava lendo. E então levanta bem devagar e concorda em sair com ele. Ela não faz nenhuma expressão, mas deu para interpretar pela cadência da cena o quanto que aquilo foi profundo. E essa é uma das belezas desse romance. Tem um bom tempo de tela do episódio só o Stark escolhendo quais lugares para visitar com a Fern. Ele não faria isso para qualquer uma. A Fern deve ser especial para ele. Isso também vale para Fern. Temos um tempo de tela só para ver ela se importando com o que vai vestir. Então ela quer causar a melhor impressão que puder. Cada detalhe importa, porque emoções, reações são bem complexas. Então você colocar o Stark olhando para a Fern toda arrumada e chamando ela de fofa pode desencadear muita coisa daqui para frente. E essa não é nem de longe o melhor desse romance.
romance, e sim a sinceridade e o autoentendimento que compartilham. Ambos estão ali presentes um para o outro. Quando os dois pombinhos estão nos momentos finais do encontro, eles percebem que sempre estavam falando só sobre a Frieren, de como ela conhece os lugares que a Fern conhece. E de fato, foi graças a Frieren. Ela foi a ponte para Stark e Fern para esse encontro acontecer. Ela deu conselho para os dois. Foi ela que praticamente conduziu o encontro, pelo menos até aquele momento. Foi quando os dois entendem que eles estão ali um pelo outro. Eles decidem fazer o que ambos gostam. Então, um dos momentos finais é sobre falar das formas das nuvens, que era o passatempo do Stark. E ali a Fern finalmente sorriu, porque até o momento ela sentiu que Stark estava fazendo tudo aquilo só para agradá-la, o que não é ruim e também verdade, mas ela também queria agradar ele. Essa cena é um complemento lá da cena da primeira temporada, e aqui podemos ver a diferença de reações que eles têm, o que faz o romance de Fern e Stark tão bom. Enquanto os outros subplots de romance falham, é porque ele já detona com os principais problemas da mídia que são tão recorrentes. Não existe nenhum senso de obrigatoriedade, até porque parece que está planejado desde o começo, parece algo que nasceu junto com a história, justamente por ser tão compatível com a narrativa. Embora seja presumido que vai ter sim um romance, simplesmente sabe que nós sabemos. Embora seja previsível, é sincero sobre o que estamos a esperar e nos entrega cenas bem românticas, como o baile, por exemplo. E esse romance também aproveita que o contexto da obra trata de andarilhos em uma aventura. Eles convivem juntos, confiam um no outro, enfrentam perigos e se cuidam mutuamente. Então faz sentido eles terem confiança para expressar sentimentos. Várias obras de ação e aventura formam o casal apenas por colocações externas e intensas, como se isso fosse sinônimo de laços fortes. É possível que haja sim uma conexão em poucos momentos que podem despertar interesse, mas isso seria apenas paixão, e isso não é sustentável para uma relação mais séria. Momentos de convivência para conhecer a pessoa faz muito mais sentido, e isso está em falta, algo que podemos ver em abundância entre Stark e Fern. Depois de tantos exemplos de histórias ruins que seguem um padrão mais lento e construtivo de um romance, passamos a gostar mais de romances mais diretos, e Sousa Onofrini voltou para mostrar que essa fórmula ainda funciona. É simplesmente incrível quão bem essa narrativa é construída, porque esse senso de individualidade sobre a visão de mundo de cada um não é só usada como um meio para criar pontes de relacionamentos, mas também para o próprio sistema de magia desse mundo, pois a sua visão de mundo tem impacto no quão forte você pode ser. É sobre personagens, é sobre conexões e, melhor, sobre amadurecimento. Não é à toa que animes focados em romances mais avaliados dos últimos anos têm abordado uma construção sólida mais rápido de um romance, porque justamente eles focam muito mais na trama sobre o que o relacionamento causa, enquanto em Stark e Fern eles fazem o contrário, as causas da própria trama que movem a conexão que há nesses personagens. Então é isso. Muito obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Você concorda? Você discorda? Deixa aqui nos comentários. E claro, aquele gostei para apoiar o vídeo. Fique com Deus sempre. Positivo Z. Out. Mas se vocês estão cansados dessa enrolação toda, tem um cara que vocês conhecem muito bem que já fez a boa, então... Baby, I'm playing on you.